Glórias a Deus. E de repente você está dentro de um local, é lógico que você não vai se misturar, é lógico que existe o joio e existe o trigo, mas de repente sabe o que é se assentar no meio dos escarnecedores, irmãos? É de repente você estar assentadinho ali numa cadeira, estar ouvindo aquilo, tudo aquilo que está escarnecendo o nome do Senhor, e traz para dentro do teu coração como se fosse verdade, e começa a anunciar por aí um monte de besteirada no meio do povo, e começa a lançar o achômetro no meio do povo, levando o povo para perdição. Aleluia. E também o escarnecedor é aquele que muda as coisas de Cristo e começa a anunciar o evangelho de qualquer maneira, andar com pessoas que escarnecem o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem convidá-la para que a pessoa volte e aceite novamente a Jesus Cristo, para amá-lo e considerá-lo como ele deve ser amado e como ele deve ser considerado. Aleluia, glórias a Deus. Então os bem-aventurados. Poxa, é duro, irmãos, é duro. Louvado seja Deus, é duro a gente ouvir essas coisas. É duro, glórias a Deus, porque toca exatamente nas nossas feridas. Olha só o que está escrito: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios, olha, irmãos, ser ímpio é uma coisa e ser incrédulo é outra. O incrédulo é aquele que vive lá no mundão, é aquele que já está totalmente do lado esquerdo, é aquele que vive no meio das baladas, é aquele que vive no meio da sexualidade à bancarrota, é aquele que já vive no meio da sacanagem explícita. Aquele é o incrédulo, aquele não conhece. Agora o ímpio é eu e você, que estamos com a Bíblia debaixo do braço, que conhecemos o verdadeiro evangelho, mas por causa do nosso achômetro, a gente fica lançando para as pessoas um monte de besteira. Bem-aventurados os que não andam segundo o conselho dos ímpios, porque no conselho dos ímpios existe aquele espírito demoníaco dos quintos dos infernos, chamado nada a ver. É por isso que a cada dia que passa, eu não sei se você já prestou atenção, mas eu malho sempre nessa tecla também. Quando você aceitou Jesus, você era de uma maneira, pode ter certeza. Quando você aceitou Jesus Cristo, você era de uma maneira. Você buscava ao Senhor de uma maneira. Você santificava a tua vida de uma maneira. Mas a partir da hora que começou a andar com crente ímpio, olha que coisa terrível, né? Com os crentes ímpios, a tua maneira, a tua visão mudou. E aí o Espírito do nada a ver entrou. E quando o Espírito do nada a ver entrou, você voltou a relaxar. Daiko Ravadablafaz. Voltou a relaxar. Louvado seja Deus. Mas por que nós não voltamos ao primeiro amor? Por que nós não voltamos ao primeiro amor? Por que nós não anunciamos realmente uma igreja santa? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E aí eu faço uma pergunta: o povo te conhece como crente quando você sai na rua aí? Ou você é obrigado a falar, como muitos? Eu sou crente, viu? Sou crente, hein? Eu sou... Porque hoje em dia... o mundo tomou conta da igreja. Voltando a falar lá em Abraão. Puxa vida, eu estava falando de Abraão, não estava? Então. E aí, de repente, aconteceu uma discussão no meio do caminho. E houve uma separação entre Jó e Abraão, entre Ló e Abraão. E Ló foi habitar nas campinas de Sodoma. Agora eu fico imaginando o povo de Deus, juntamente com Ló, habitando nas campinas de Sodoma. Eu fico imaginando o povo de Deus dizendo assim: olha, é o seguinte, vamos ver se a gente conquista aquele povo, para aquele povo ser igual a nós. O mal tem uma força terrível, o mal tem força. E às vezes a gente se prevalece em cima do nosso próprio eu. Tem alguns que se estribam em carros, outros estribam em cavalos. Mas nós temos que fazer menção do nome do Senhor sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Porque o que aconteceu, irmãos, foi bem devagarinho. Sodoma e Gomorra foi engolindo, aleluia, o povo de Deus. Louvado seja Deus. Sodoma e Gomorra foi engoliu o povo de Deus. Sodoma e Gomorra engoliu
Louvado seja Deus. E aqui